Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã, principalmente depois da grande vitória que o Vasco teve ontem à noite goleando a equipe do São Paulo. Você que viu essa capa e está mal-humorado, porque assim, nem todo mundo consegue curtir uma vitória sem já tentar achar algum defeito. Não, eu não estou achando o Rafael Paiva um substituto na história do futebol para o Johan Cruyff. É apenas por uma frase, uma colocação que Johan Cruyff sempre falava quando se referia ao futebol. Depois da vinheta, eu volto, trazendo qual é essa frase e o porquê dessa capa de hoje do Faísca Tá On. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Então, torcedor vascaíno, ainda bem que o Vasco conseguiu ter uma grande atuação ontem frente à equipe de São Paulo e agora a direção terá tranquilidade para saber o que fazer. Será que o Vasco precisa ir atrás de um outro técnico ou dá para efetivar o Rafael Paiva? Eu vejo, torcedor, que o mais importante é que essa vitória de ontem, da maneira que ela se apresentou, eu tenho uma certeza. Pedrinho, Felipe, as pessoas que são responsáveis pela contratação do novo técnico do Vasco poderão ter tranquilidade para fazer essa escolha, porque, a princípio, essa equipe está entregue em boas mãos. E quando eu faço esse trocadilho na capa, entre o nome do Rafael Paiva e do Johan Cruyff, uma das mentes mais brilhantes da história do futebol, é pelo simples motivo. O Cruyff sempre falava, quando se referia ao jogo, que jogar futebol é muito simples. Agora, o difícil no futebol é fazer o simples. E o Rafael Paiva, ontem, desde o início, fez uma escalação simples para essa equipe do Vasco. Porque se a gente parar para pensar, entre aquela equipe apática, aquela equipe que perdeu para o Juventude na Serra Gaúcha na última quarta-feira, e a equipe que ontem, desde os primeiros minutos, foi uma equipe totalmente diferente, não dá para dizer que teve um treinamento muito elaborado. Até porque, para os jogadores entrarem dentro de campo e treinar, teve pouquíssimo tempo, apenas um treino na sexta-feira. O técnico Rafael Paiva escalou a equipe do Vasco num modelo de jogo que eu particularmente gosto bastante, que é o 4-2-3-1. Falei em inúmeras oportunidades que eu gosto dos três zagueiros para aquilo que o elenco do Vasco oferecia. Infelizmente, o tempo foi passando, os zagueiros do Vasco foram oscilando e eu vejo que hoje não cabe mais esse esquema. O 4-2-3-1, proposto pelo Rafael Paiva, deu uma identidade à equipe do Vasco. Semana passada, eu escrevi nas minhas redes sociais, no @JeanFaísca1, que o trabalho do Rafael Paiva era melhor do que o trabalho do Álvaro Pacheco, pelo simples fato de você ver uma identidade dentro de campo, um padrão de jogo pré-estabelecido. Infelizmente, nas mãos do Álvaro Pacheco, a gente não tinha nada. Eu não posso conceber que uma equipe igual o Vasco vá jogar contra o Palmeiras no Allianz, contra o Cruzeiro em São Januário e também na Serra Gaúcha contra a equipe do Juventude, e nesses 3 jogos o Vasco ter mais ou menos 30 tiros de metas, se a gente somar aí as 3 partidas, em nenhum momento a equipe do Vasco tentou colocar a bola no chão e tentou jogar. E olha, eu não sou do discurso simplista que com esses jogadores não dá para sair jogando. Dá sim. Se você consegue fazer jogar uma equipe de Série D, uma equipe de Série C, uma equipe de Série B, dá sim para esses jogadores que o Vasco tem na sua defesa ter a coragem
criar mecanismo e ter a capacidade para sair jogando. E ontem, desde o primeiro tiro de meta, o Vasco tentou botar a bola no chão e jogar. E olha que logo na primeira saída da construção pelo chão, o Maicon erra. Poderia a equipe se abater. Não, o Rafael Paiva deu tranquilidade à equipe do Vasco para que a gente pudesse fazer um jogo bom do início ao fim. Eu vou trazer aqui na prancheta mais ou menos como estava distribuída essa equipe do Vasco. Uma linha de 4 aqui atrás, Paulo Henrique, com o Maicon pelo lado direito, o João Vitor pelo lado esquerdo e o Piton. 2 volantes aqui lado a lado, Hugo Moura e Matheus Carvalho. O Estrela, que foi uma grata surpresa na noite de ontem, jogando num posicionamento que ontem de manhã eu citei aqui no Atenção Vascaínos no nosso programa no Esquenta. Porque o Estrela joga numa faixa de campo que nós não temos no elenco ninguém capaz de exercer essa função, que é esse jogador que fica entre linhas, trabalhando entre a última linha do adversário e depois essa linha de 4. Porque geralmente todo mundo defende num 4-4-2. Então você trabalhar pelo centro do campo aqui não é para qualquer um. Lembrando que desde a época do Ramon Dias, lá de trás e com o Álvaro Pacheco, a gente montava um tripé. Então era um volante mais aqui de posicional, um volante pelo lado direito, um volante pelo lado esquerdo, 3 atacantes. E aqui o Vasco nunca tinha ninguém para trabalhar nessa zona do campo. O Payet, a gente já imaginou ele trabalhando nessa zona do campo, mas o Payet se sente mais à vontade partindo da esquerda para a direita. E o Estrela é um jogador que tem essa capacidade, porque ele tem condução, ele tem um bom passe, ele sustenta. Inclusive, eu não gosto de fazer muito comparações, porque eu vejo que cada jogador consegue conquistar o seu protagonismo na sua época. Agora, se há algo que o Estrela lembra, é o Bismarck, por essa questão de trabalhar nessa zona do campo aqui e principalmente pela questão de toda hora pisar na área. Eu sei que a comparação é pesada, porque o Bismarck foi um dos grandes da história do Vasco. O Bismarck é o 14º maior artilheiro da história do Vasco, jogando só até os 23 anos. Ganhou brasileiro, ganhou carioca, foi o 10, foi o capitão. Então, assim, eu tenho calma. Apenas que ele me lembra a maneira com que ele se comporta nessa zona do campo aqui. E eu acho que isso foi o grande pulo do gato do Rafael Paiva para essa escalação de ontem. E outra coisa, o Adson aqui pela direita, de pé trocado, abrindo o corredor para o Paulo Henrique, fazendo uma dobradinha excelente no primeiro tempo, foi coisa linda mesmo, e o técnico português, infelizmente, insistia em deixar o Adson pelo lado esquerdo, colocando o Rossi na ponta direita. E o David, que é um jogador que não busca tanto esse jogo de construção pelo meio, mas sustenta muito e vinha aqui fazer esse jogo de associação com o Verratti, abrindo o corredor para o Piton. Ou seja, onde é que eu quero chegar, torcedor? A distribuição da equipe do Vasco ontem, no primeiro tempo, que fez essa equipe do Vasco começar a construir a vitória, foi o simples. Ele não inventou. Cada jogador dentro de uma posição que se sentia confortável para render o seu melhor futebol. E não tem segredo. A partir da hora que você dá confiança, cria mecanismos e coloca os jogadores dentro das suas posições que eles se sentem melhor, é óbvio que eles vão render mais. Por exemplo, na última semana, quando o Adson é substituído contra a equipe do Juventude, ele sai de campo chacoalhando a cabeça. É nítido que ele não se sente à vontade jogando pelo lado esquerdo. Então eu acho que daqui para frente, se for continuar com o Rafael Paiva até a contratação desse novo treinador, o Vasco deveria continuar nessa plataforma. Uma linha de 4 na zaga, 2 volantes, 3 jogadores e o Verratti lá na frente, utilizando essas peças da maneira que ele utilizou. E ontem, até as substituições que foram feitas na equipe do Vasco, foi não deixando cair o ritmo da equipe. Os jogadores que entraram conseguiram ter dentro dessa plataforma uma boa condição para exercer o seu futebol. Por exemplo, o JP entra, ele no lugar do Estrela, que
claro que sentiu muito tempo sem jogar, ritmo de jogo, e o JP conseguiu dar continuidade, inclusive dar uma linda assistência para o gol do David. O Puma entrou na lateral direita no lugar do PH, porque a maneira que o PH se entrega, a gasolina dele acaba, não tem jeito. Ontem, com 15 minutos do segundo tempo, a gasolina entrou na reserva, teve a substituição. O Rossi entrou no lugar do Adson também, só que daí deixou de fazer esse jogo por dentro para tentar a profundidade, só que foi muito mais importante o Rossi ontem na dobradinha com o Puma para parar o Ferreirinha do que propriamente jogar de uma forma ofensiva. E assim o Vasco foi fazendo as substituições até a entrada do Leandrinho, que acabou fazendo um golaço. Aliás, ontem, vou até trazer uma provocação aqui, mais um dia triste para aqueles que desdenham da base do Vasco. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Primeiro, que eu nunca falo mal da base do Vasco, porque eu sei da qualidade desses jogadores e ontem no pré-jogo eu falei que o Estrela, naquele posicionamento, tinha tudo para jogar bem. Só que a meia-culpa que eu faço é a seguinte, eu sempre acho que jogador da base tem que jogar no profissional numa zona de conforto, no momento que a equipe estiver bem, que eles possam entrar e se sentir confortáveis. Quero dizer aqui para você, torcedor, que se for para um jogador da base do Vasco esperar um momento confortável para fazer a sua estreia ou para jogar, provavelmente eles não vão entrar nunca. Porque ontem mesmo era um cenário desolador para jogador da base. Protesto pacífico em São Januário, estádio vazio, equipe pressionada, saindo atrás do placar e mesmo assim esses jogadores não sentiram, tiveram personalidade e jogaram muita bola. E que assim seja, que eles possam ter tranquilidade para adquirir essa maturidade e ir ajudando a equipe do Vasco a conquistar pontos. Estamos longe do ideal. Não é uma vitória de 4-1 para o São Paulo que coloca o Vasco como uma equipe que não vai sofrer mais. Vai sofrer. Vamos precisar de contratações, vamos precisar ajustar muita coisa ainda. Agora, o que precisa ficar claro é o seguinte, o Vasco não tem time tão ruim para ficar sendo humilhado como foi em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro e também não tem um time tão bom para golear o São Paulo. Ou seja, o ideal era conseguir uma equipe que tenha uma competitividade do primeiro ao último minuto. Encaixando algumas peças com um bom trabalho de treinador, eu tenho certeza que essa comunhão da torcida vai voltar com os seus jogadores. Não é hora da gente ficar escolhendo vilões. Daqui em diante é hora da gente voltar a apoiar, ter a cobrança firme sim, mas principalmente entender o processo e que o Pedrinho e o Felipe tenham calma na hora de escolher. Se for para escolher o Rafael Paiva, que seja por convicção. E se for para contratar um novo nome, que esse nome seja bem analisado, bem estudado. Até porque eu tenho certeza absoluta que o Vasco está entregue em boas mãos daqui para frente. Agora é já pensar no jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia, que é uma das equipes que está brigando lá em cima. Com a disposição da maneira que o Vasco jogou ontem, eu tenho certeza que dá sim para fazer um bom jogo e ser competitivo com esse jogo lá na Bahia. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Espero que eu tenha gostado. Por favor, like, compartilhe nas suas redes sociais e aqueles seus amigos que vão falar que eu estou enchendo demais a bola do Rafael Paiva pela capa, explique, porque tem muita gente que julga o produto pela embalagem. Vão achar que eu estou falando aqui que o Rafael Paiva já é um treinador para dirigir time da Premier League. E não é nada disso. Apenas eu quis fazer uma observação em relação àquilo que o gênio Cruyff falava e o que o Rafael Paiva aplicou ontem dentro do campo. Às vezes, a gente acha que precisa de grandes coisas elaboradas. E, na verdade, quando você tem confiança e personalidade, o futebol costuma apremiar essas pessoas. Tamo junto, galera. A gente se encontra durante a semana. Programação recheada, principalmente. Jogo quarta-feira, Marco Vasconcelos na Bahia. Jogo sábado à noite, São Januário contra o Botafogo. Enfim, o Atenção Vascaínos e o Ave Mais é aí o Jornal Nacional do torcedor vascaíno. Abraço e curta o seu domingo. Coloque o seu manto, saia na rua, porque o torcedor vascaíno ontem teve muito orgulho daquilo que viu na partida contra o São Paulo. Abraço, galera!
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo, boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar,